Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais este tempo juntos. Já por estes momentos de adoração ao Senhor, de relembrar mais uma vez o seu grande amor e o privilégio também que Ele nos concede de podermos ser parte dessa família que Ele foi agregando e tem vindo a agregar e continua a agregar ao longo dos séculos, unicamente devido ao sacrifício de Jesus em nosso lugar na cruz. E ontem como hoje, e como amanhã, até que o Senhor venha, novos irmãos e irmãs irão se juntando a nós e em todo o mundo, conforme diz também a palavra, toda a língua, tribo e nação, né? Adora o Senhor. E um dia estaremos juntos também adorando o Senhor. Nós, irmãos, vivemos numa época de relatividade, quando nós ouvimos muitas vezes aqueles que são os cientistas, os homens que Deus tem permitido que muitas vezes governem o nosso mundo, nós muitas vezes os vemos fazendo afirmações que sabemos não são exatamente como eles dizem, mas eles falam muitas vezes como se fossem verdades absolutas. Já falei de um amigo nosso que há muitos anos, que é um homem que defende o criacionismo e com provas também científicas, e desmonta o evolucionismo com provas também científicas. E uma das coisas que ele diz é que muitas vezes as pessoas que lançam para fora essas ideias de que o homem descendeu do macaco, de que aconteceu isto desta forma, não têm convicção daquilo que estão a dizer, mas pior do que isso é que as pessoas que ouvem acabam absorvendo isso como sendo verdade. E logo de pouco tempo depois eles vêm com uma outra teoria que desmonta a anterior e também sem certezas absolutas, e as pessoas novamente voltam a acreditar naquilo que eles dizem. Esta semana eu li que foi criado um grupo de estudo por vários homens poderosos no nosso mundo, entre os quais se encontra o fundador e o dono da Amazon. E esse grupo, o objetivo deles, já houve um investimento de cerca de 270 milhões de euros. 1% desse dinheiro para nós ali no lado faria muito jeito. E qual é o objetivo? Descobrir a fórmula da juventude eterna. E as pessoas estão todas na expectativa e os homens investem milhões e foram buscar alguns dos mais proeminentes cientistas para se juntar a esse grupo. E as pessoas agora estão na expectativa e estão torcendo, né, para que a fórmula da juventude eterna seja a descoberta. Alguns de nós já vamos tarde, mas os mais novos já estão nessa de deixa ver se eu não passo dos 20. Mas, irmãos, essa é a realidade no mundo em que nós vivemos. Há uma frase que é conhecida de todos nós: a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, né? E essa verdade é uma verdade que está muito diluída. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos afirmar com certeza e convicção absoluta: esta é a verdade, esta é toda a verdade, nada além daquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Deus trata com absolutos, Deus é eterno. E eu gostaria de começar lendo 2 versículos, um deles está aqui acho que eu carreguei no lugar errado. Apareceu-me aqui a gravação, agora está certo outra vez. Sorry. É que eu estou a tentar mudar aqui no coisa, mas não é aqui. Ok, depois há como cortar isto na... Hebreus capítulo 13. Este é o nosso versículo central, mas eu vou ler 2, eu vou ler o 13 e... aliás, desculpem, capítulo 13, versículos 8, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 9, que diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, resumidamente, estes 2 versículos dizem: Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E depois continua dizendo: olha, por isso não vão atrás das novidades, não procurem
descobrir alguma coisa que, olha, ninguém tinha visto isto, né? E nós sabemos, irmãos, que por causa dessas teorias da relatividade, né? Por essa ideia que entrou no coração do homem de que tudo é relativo, nada é absoluto, esse vírus tem também entrado na igreja. Então, há uns anos atrás, saiu um filme que eu vi, gostei muito. O título era Deus Não Está Morto, né? Saiu o primeiro, depois saiu o segundo. Porque muitas pessoas que se dizem crentes, inclusive, dizem, será que é isso mesmo? Será que Deus fala isso mesmo? Mas será que não dá para ser de outra maneira? E tentamos relativizar também Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, as promessas de Deus, inclusive a salvação que há em Jesus Cristo. E o que a palavra de Deus diz, não só aqui, mas noutros lugares, é que em Deus não há variação. Por muito que às vezes ao homem custe entender e aplicar isso à sua própria vida, Deus não muda. O homem muda, as gerações mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. E nós começamos por ver, irmãos, em primeiro lugar, que Deus é um Deus imutável. Este versículo diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Deus não muda, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Aquilo que Deus falou lá no início, aliás, aquilo que Deus tem falado desde o tempo da eternidade, é aquilo que Deus fala hoje. É aquilo que Deus falará amanhã. Em Deus não há mudança. Temos acompanhado, irmãos, que ao longo da história do homem, o homem tem vindo a mudar constantemente, muitas vezes tentando dar respostas àquilo que só Deus pode responder, muitas vezes buscando a solução dos seus problemas no lugar errado, ou seja, procurando de todas as formas ter a atitude que Adão e Eva tiveram lá no início, quando eles disseram para Deus e o diabo chegou e disse, olha, em primeiro lugar o diabo disse para eles, quando Deus disse, olha, é isto, e o diabo disse o quê? Não é bem isso, né? Não é bem como Deus falou. Ou seja, trouxe essa dúvida ao coração do homem. E depois ele falou uma segunda coisa. Não só não é bem como Deus falou, mas vocês podem ser iguais a Deus. Vocês podem até vir a descobrir a fórmula da juventude eterna. Então vocês não precisam de Deus. E essa doença entrou no coração do homem. Então o homem tem vindo a transformar Deus à sua imagem e semelhança, com tudo aquilo que carrega essa ideia da imagem e semelhança do ser humano refletida em Deus. Se o homem muda, Deus muda. Se o homem fala coisas que até diz que são verdade, mas não são, Deus também deve falar isso. Né? Então Deus se adapta aos nossos desejos. Há muitos versículos na palavra de Deus, mas, por exemplo, em Malaquias 3,6 nós lemos, porque eu, Senhor, não mudo. Nós precisamos, irmãos, interiorizar estas verdades a cada dia e mais a cada dia. Deus não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, mesmo que vocês merecessem algo por causa do vosso pecado, eu não mudo. Se eu disse que vai ser assim, vai ser assim. Talvez aplicando ao nosso tempo. Se Deus dissesse, olha, Berto, olha, tu não mereces o céu, não tem hipótese. Olha, eu até disse que poderia arrumar um escape, mas não. Olha, eu mudei de opinião. Vais para o inferno. Mas o que é que Deus disse? Eu não mudo. E ele disse para o povo de Israel, olha, vocês têm sido do piorio, mas eu fiz uma promessa e eu vou cumprir. Vai haver disciplina, vai acontecer coisas que vocês não vão gostar, mas eu continuo firme na promessa que eu vos fiz. Irmãos, Deus é imutável. Tiago 1,17 diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Os homens gostariam, né, que isso acontecesse. Que Deus se adaptasse aos seus desejos. Irmãos, graças a Deus, porque o Senhor, permitindo aquilo que hoje acontece no mundo, permitindo as guerras, as fomes, as doenças, os maus governantes, essas tentativas do homem de chegarem a Deus, que também é algo que já vem lá desde o início, né? Deus não muda. E essa talvez é uma das questões que mais
fere o coração dos homens porque eles querem ser igual a Deus. Eles tentam de forma desesperada. Eles não medem as consequências dos seus atos no propósito de tentarem ser iguais a Deus. Eu vinha no caminho lembrando que, quando foi o 25 de Abril aqui em Portugal, eu tinha na altura 17 anos, e uma das grandes promessas que os políticos então fizeram é finalmente libertarmos da ditadura e vamos ter um país próspero, as pessoas vão ter trabalho, vamos viver em paz. Quase 50 anos depois, o que é que tem acontecido? Não somos um país próspero, não somos um país com relativa paz, mas cercados de guerra. Somos um país com tantos problemas. Porquê? Porque o homem não tem capacidade para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas o diabo mete isso na cabeça. Olha, não é bem assim. Olha, vocês conseguem. Vamos lá. A gente chega lá, não é? Deus é imutável. Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não muda. Quando nós lemos aqui novamente o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, essa é a verdade absoluta. Não há como mudar essa verdade. Logo no meu início, e essa não é uma frase minha, mas eu lembro que uma das minhas ocasiões em que eu estava evangelizando alguém e estava dizendo sobre aquilo que a palavra de Deus diz, e essa pessoa era do contraditório, né? E eu tinha ouvido, não me lembro de quem, um irmão que tinha falado algo que eu falei a esse jovem e que o levou a pensar seriamente naquilo que nós estávamos a conversar. E o que eu falei foi o seguinte: olha, jovem, e ele dizia, não, eu não creio em nada disso, a gente passa por aqui, a gente vive a nossa vida e depois acaba tudo. Falei, ok, essa não é a minha posição, eu creio naquilo que a Bíblia diz, agora vamos colocar aqui duas questões. Imagina que tu estás certo e eu estou errado. Então eu vou viver a minha vida da forma que eu quero, fazendo as coisas da forma que eu quero, um dia tudo acaba, olha, nem tu perdes, nem eu perco. Viramos pó. Agora imagina que tu estás errado e que a Bíblia está certa. Existe um Deus, o pecado é uma realidade, Jesus Cristo pagou o preço, e a palavra de Deus é muito clara, há só dois caminhos. Um que conduz à eternidade com Deus e um que conduz à eternidade de sofrimento sem Deus. Eu estou pronto. E tu? Então, essa é a grande questão. As pessoas tentam esquecer, ignorar, argumentar, mas a verdade, ela é absoluta. E a palavra de Deus é eterna. Ela não muda. E temos também algumas passagens que nos falam sobre isso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus dizendo isso. Olha, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra, aquilo que eu tenho dito, não passará. E é essa palavra que julgará o homem quando ele estiver na presença de Deus. O que é que tu fizeste em relação à palavra? O que é que tu fizeste em relação a Deus? Eu era agnóstico. Olha, se Deus existe, tudo bem, se não existe, tudo bem. Eu estava ali no meio. Não, eu acreditava que Deus existia. Outros dirão, não, eu não acreditava de todo, ainda que sejam uns mentirosos, né? Porque Deus se revela. Mas é a palavra que nos irá julgar. É a palavra. E nós temos a palavra. Essa é a grande tragédia na vida de alguns, mas também algo que deve mexer na vida de outros que conhecem a Deus, é que a palavra está ao nosso alcance. Eu penso que não há ninguém hoje, talvez lá uma tribo escondida lá no meio da Amazónia, que não tem internet nem nada dessas coisas, mas não tem ninguém hoje que não possa dizer, eu não tenho uma Bíblia. Olha, vai à internet, põe lá a Bíblia online, vai-te aparecer milhentas. Então nós temos a palavra. Somos indesculpáveis diante de Deus. Eu não sabia, olha, não conhecia, pelo menos nós estamos aqui, milhões de pessoas sabem. A Bíblia continua sendo o livro mais lido no mundo. Deus se comunica com o homem. E Deus diz isso, olha, essas ideias dos homens, de juventude eterna, de evolução, isso vai passar tudo, vai ficar tudo. Agora a minha palavra não vai. Ela vai junto. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. 1 Pedro 2,23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa semente que Deus coloca no nosso coração é uma semente eterna. É Deus agindo em nós.
É a sua palavra, a palavra de Deus confirmando isso. Irmãos, conforme eu disse, é uma tragédia quando nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance e não a consideramos com atenção e achamos que eu até consigo, eu até posso. E muitas vezes, até pior do que isso, nós tentamos adaptá-la ao nosso bom gosto, né? Bom, a palavra de Deus diz isso, mas não é bem assim, né? É. A grande tragédia do povo de Israel ao longo dos séculos tem sido de terem a palavra, mas seguirem os seus próprios caminhos. Deus ter dado a lei, ter dado os conselhos, e eles, não, a gente toma as nossas decisões. Deus dizendo, não vos mistureis com povos pagãos, vamos lá, né? Olha, não façais isto, mas... E isso tem-se refletido também na vida de muitos. Em terceiro lugar, o que era pecado ontem, continua a ser pecado hoje. O que era pecado ontem, continua a ser pecado hoje. Mais uma vez, nós vivemos numa sociedade em que há 40 anos, 50 anos atrás, era impensável certas atitudes fora da igreja, mas hoje, algumas dessas atitudes que eram impensáveis fora da igreja, hoje já começam a fazer parte até do contexto da igreja. Não é bem assim, né? Isso era antigamente, lá no tempo dos meus avós. E estamos a falar de muitas coisas, não vou usar exemplos concretos, mas um dos casos que tem sido muito discutido ultimamente é o caso daqueles alunos de uma escola em Famalicão, né? Que os pais discordam do tipo de educação da disciplina de cidadania. E eu li uma reportagem esta semana de um dos autores dessa nova filosofia que foi adotada por muitas escolas em muitos países. E segundo esse autor, que ele dizia, por favor, no artigo que ele escreveu, por favor, ajudem-me a matar aquilo que eu fiz, porque é uma tragédia. E uma das teorias, ou uma das tentativas que está havendo da parte do Estado, é tornar o Estado educador das crianças e não os pais, né? Encarregado da educação das crianças. As coisas não mudam. É mais uma vez o homem tentando substituir Deus, tentando substituir os pais e tornando as pessoas apenas números. Pecado é pecado. Pecado é pecado. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus veio por causa do nosso pecado. Foi o nosso pecado que colocou Jesus na cruz. Quando nós relembramos na ceia do Senhor o seu sacrifício, nós relembramos que Ele estava lá em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, porque Deus poderia ter simplesmente pegado em cada um de nós e nos jogado numa eternidade de sofrimento, porque o pecado nos separa de Deus, mas Deus trouxe até nós a solução perfeita na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E por isso Ele fala para cada um de nós também, que somos dele: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Fuja disso. Há um preço a pagar? Sabe, eu fico pasmo de ver pessoas que eu penso que não são crentes no Senhor Jesus Cristo, defendendo a convicção de aquilo que é a educação que os pais devem dar aos filhos, contra tudo e contra todos. E às vezes vejo uma igreja se calando perante assuntos até menores, só para não ficarmos mal vistos, né? Só para que as pessoas não nos rejeitem. Então às vezes nos calamos, e ao calarmos nós estamos sendo permissivos, nós estamos concordando com aquilo que o mundo diz. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. O que era pecado ontem continua a ser pecado hoje. A penalidade para o pecado é eterna. A penalidade para o pecado é eterna. Sabe? Ao homem está ordenado viver uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a verdade da palavra. Não há como negociar. Os homens tentaram criar lugares intermediários dessa condenação para que as pessoas... tudo bem, né? Depois, olha, se não for eu, a família que fica vai tentar que eu vá para o céu. E vive a vida a seu belo prazer. Ignoram Deus. Irmãos, a maior tragédia do ser humano é nascer, viver e morrer sem ter encontrado Cristo como Salvador. Porque não será um período de 80, 90, 100 anos, mas será por um tempo que jamais terá fim. A penalidade do pecado é eterna. Não brinque com o pecado, não brinque com Deus. Não adie para amanhã, achando que, eu vou tomar essa decisão mais tarde. Essa decisão precisa ser tomada hoje, em tempo oportuno. Porque Deus disse que esse pecado nos condena ao inferno. Mas eu acho que o homem vai desaparecer quando morre, vai virar pó. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente vai, depois reencarna e volta outra vez. Como há muitos que defendem isso, é uma teoria fantástica, não é? Tira qualquer culpa da pessoa, eu vou e volto, cada vez mais perfeito, não é? Onde é que estão aqueles que já foram e voltaram 1 milhão de vezes? Porque a imperfeição continua no mundo, não é? Então, as pessoas se agarram a essas coisas e rejeitam aquilo que é absoluto, que é, se você não se arrepender, você vai estar condenado. A palavra de Deus diz, eu pus aqui 2 versículos muito conhecidos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos é todos. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não podia nem pecou enquanto esteve entre nós. Porque Ele é Deus. Deus não pode pecar. Mas todo o resto da humanidade pecou. E separado está da glória de Deus. Ou destituído está da glória de Deus. E o versículo mais abaixo, nós estamos a estudamos estes versículos recentemente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o pecado condena o homem ao inferno, mas o dom gratuito, mas Deus oferece de forma gratuita a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você já tem esta certeza em seu coração? Não estou a falar de conhecimento, de eu acho que, eu até concordo. De que forma isso tem-se refletido na tua vida? De que forma é que esse eu creio tem-se refletido na minha vida? Trazendo transformação. Muitos crentes se refugiam numa frase muito banalizada e ao mesmo tempo muito falsa. O importante é que eu sou salvo, né? Então eu sou salvo, mesmo que eu faça umas asneirazinhas por aí. Não é assim. Deus não só nos salvou da condenação, mas Deus nos salvou do poder do pecado. E por conseguinte, da consequência do pecado. Nós pecamos, sim. Mas o crente não vive liberto de agora sou de Cristo, né? Então vale tudo. Como alguns pensam, já tive grandes discussões com pessoas que se identificando como filhos de Deus têm essa teoria, têm essa mente, né? E em quinto e último lugar, o plano de salvação é eterno. Então nós lemos novamente o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, aquilo que Deus prometeu no passado, aquilo que Deus cumpriu em Cristo, não só diz respeito ao passado, mas diz respeito ao presente e diz respeito ao futuro. O plano de Deus é eterno. João 3,16, que é um versículo que nós muito usamos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passado, presente e futuro. Amou, deu, e a esperança é uma esperança de vida eterna. Peço desculpa. A saber, qual é a atitude, né? Qual é a atitude que nós precisamos ter? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a palavra do Deus eterno, imutável, da palavra eterna, do Deus que fala a verdade, somente a verdade,
e também daquele que entende isso e diz, olha, Senhor, eu reconheço que não sou eu, não é meu esforço, não é nada daquilo que eu faço ou venho a fazer, mas eu tenho que me prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu confesso Jesus como Senhor. Eu creio que a obra que Ele realizou na cruz é suficiente. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Salva-me. E o que é que a palavra de Deus diz? Serás salvo. Não só no presente, mas por toda a eternidade. E não há realização maior, não há esperança maior, não há presente maior que nós possamos receber neste mundo do que ter esta convicção no nosso coração. Eu sou de Deus, eu sei para onde eu vou. Porque isso não só tira esses medos do nosso coração, mas isso nos leva a olhar a nossa passagem por este mundo como algo rápido, algo seguro, porque independentemente daquilo que nos aconteça aqui, nós sabemos onde estaremos lá. Num tempo que jamais terá fim, na presença do Senhor. Se Deus não muda, então o seu amor por nós não muda. A sua palavra não muda. A sua bondade para abençoar-nos não muda. A sua justiça não muda. E a sua misericórdia para nos perdoar, para perdoar-nos, não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. A Ele toda a glória. Amém.